Glória a Deus. Hoje eu quero perguntar para você se você tem buscado a Deus em casa, porque muitas vezes nós buscamos a Deus, esperamos a semana inteira para ler a Bíblia, para cantar um louvor, para orar na igreja. Mas nós devemos buscar a Deus em casa também. Em casa nós podemos dar louvores ao Senhor, sermos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ler um livro, fazer nosso devocional, porque não tem como nós ficarmos uma semana toda sem falar com o nosso Pai, sem falar com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus. Então nós temos que adquirir esse hábito de orar em casa, porque o próprio Jesus ele ensinou: entre no seu quarto, feche a porta do seu quarto e fale com Deus no secreto. Quando você entrar no secreto, ele já vai estar lá. O teu pai já estará lá e ele vai te responder. A Bíblia diz: e ele vai te responder. Isso está em Mateus 6, capítulo 6, versículo 6. Jesus ensinando o povo a orar, né? E daí logo em seguida ele ensina a gente a orar o Pai Nosso. Então, você que está me ouvindo, eu quero que você comece essa prática de orar todos os dias em casa, de ler a palavra do Senhor, não abrir um versículo aleatório, não ler correndo com pressa, porque muitas vezes a pessoa fala: eu não tenho tempo, eu trabalho demais, eu ando cansada, mas você tem muito tempo para ficar no TikTok, no Instagram, no YouTube, você tem tempo para passar horas no salão, horas fazendo as unhas, horas tratando do seu corpo físico. Então, não que isso seja pecado, gente, de maneira nenhuma, mas tem pessoas que gastam horas na academia e depois falam que não tem tempo para Deus. Na verdade, o que ela não tem é prioridade, porque nós devemos ter prioridade. A nossa prioridade é falar com Deus todos os dias, é ler as Escrituras, é estudar, é buscar aprender de alguma maneira através de pregação. Eu gosto muito de ouvir podcast e eu tenho aprendido muito, o Senhor tem falado muito comigo através desses testemunhos, né, contado nesses podcasts. Só que isso vai tempo, eu não tenho tempo de ficar ali com o celular na mão assistindo, mas às vezes eu coloco no YouTube, naquele vídeo, e vou fazendo meu serviço, vou fazendo meu trabalho e vou escutando. E aquilo vai me edificando, aquilo me encoraja, aquilo aumenta a minha fé, porque é coisas que o Senhor fez, está fazendo no meio do seu povo, em vários lugares, em vários países diferentes, em várias cidades, estados do Brasil, não só no teu estado, não só na tua igreja, mas a gente testifica que o Senhor ele é bom em todo o tempo, que ele age de uma grande maneira no meio do seu povo. Então é bom a gente contar e é bom a gente ouvir também. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir. Na igreja, gente, é excelente, mas é muito pouco tempo. O que você consegue fazer em 2 horas num culto de domingo? Às vezes não dá tempo nem de orar, porque as orações são curtas. As orações é de segundos, de minutos, sabe? Então, muitas vezes a oração tá gostosa quando você começa a falar com Deus, termina. Então, você não tem aquele tempo precioso, aquele tempo do secreto, aquele tempo onde você pode contar tudo para Deus, onde você pode abrir a tua boca, chorar, reclamar, porque isso demanda tempo. Você tem que gastar tempo com Deus. Se você quiser um relacionamento com Deus, você tem que gastar tempo com Ele. Se você quiser intimidade com Deus, você tem que gastar tempo com Ele. E se você quiser estudar as Escrituras, aprender a Bíblia, conhecer os planos de Deus, conhecer tudo que Ele fez, tudo que Ele vai fazer no futuro, como que vai ser a vinda dele, é só estudando a Bíblia, lendo a Bíblia. E na igreja nem sempre dá tempo. Nem sempre dá tempo nos domingos, porque você tem que ir de revista em revista, de estudo em estudo. É bom, é ótimo, é maravilhoso, ajuda, mas tenha o costume de ler a Bíblia em casa também. Dê a prioridade do teu tempo para o Senhor, ou de manhã, ou de noite, ou de tarde, ou quando você voltar do trabalho, a hora que você estiver indo. Eu costumo ler a Bíblia dentro do ônibus, no meu celular. Eu tenho a Bíblia online, então eu costumo ler a Bíblia dentro do ônibus, porque eu gasto muito tempo até chegar no meu trabalho. Eu costumo orar dentro do ônibus, inclusive para quem está ali. Eu oro em espírito, claro, mas eu tenho muito tempo dentro do ônibus. Então, em vez de ficar vendo TikTok, em vez de ficar vendo Instagram, conversando com alguém, às vezes eu converso, isso é normal. Às vezes eu também olho o meu Instagram dentro do ônibus, respondo mensagens, mas eu
dou prioridade para estar lendo 1 ou 2 capítulos da Bíblia e também para estar orando naquele lugar ali dentro daquele lugar. Então, gente, um conselho que eu dou para vocês, não espere chegar sábado, não espere chegar o dia da semana do culto, não espere chegar domingo no culto. Isso é vergonhoso para quem diz que é crente, para quem diz que tem relacionamento. Porque quando você namorava, você não queria ver o teu namorado só uma vez na semana, você não queria estar ali com ele meia hora, 40 minutos, uma hora. Não, você queria ver todos os dias, falar todos os dias. E a intimidade começa assim, diário, é uma conversa diário, é um relacionamento diário. Então, se você quer ter intimidade com Deus, se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer ter mais Deus na tua vida, a presença dele, saber mais sobre ele, pratique a fé e a busca diária. Fale com Deus, ore, clame, cante louvores para ele, cante louvores, põe louvores na tua casa e cante para ele. Às vezes, muitas vezes eu estou orando e estou lembrando de um louvor e eu começo a cantar aquele louvor, dizendo para ele que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que eu amo ele, que ele é tudo para mim, que eu não posso viver sem ele, que eu não existo sem ele. Sabe, esse hino cristocêntrico que não fala eu, mas fala Deus, 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 Jesus, Jesus, que fala sobre Jesus, sobre a sua grandeza, sobre o que ele fez, sobre o que ele vai fazer. Então, tudo isso nos edifica, tudo isso faz a gente crescer em espírito e em verdade, tudo isso faz a gente crescer na graça, no poder. A Bíblia diz muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Nada de oração, nada de poder. Então, se você quer ter poder, ter vitórias, ore, coloque em prática o seu dia a dia, a oração. Faça assim como você coloca a tua academia, assim como você coloca a tua maquiagem, a tua make, né? Assim como você coloca o teu trabalho, o teu filho, teu marido, coloque ele também. Comece a colocar, inclua ele, o teu Pai Celestial, no teu dia a dia, na tua prioridade durante o dia. Amém? E que Deus abençoe, vocês vão ver o quanto que Deus é bom, o quanto que Ele faz, o quanto você começa a mudar quando você começa a falar com Deus, porque você também começa a ouvi-lo. Não é só você que fala, você fala, mas você começa a ouvi-lo. Ele começa a falar coisas grandes, revelar coisas para você que você não sabe. A Bíblia diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabem. Em Jeremias 33:3 está escrito isso, que Ele vai revelar coisas ocultas, coisas que a gente nunca ouviu, coisas assim secretas. Então é maravilhoso e vale a pena. Busca o Senhor, coloque Ele aí no teu dia. Comece lendo 1, 2 versículos, depois meio capítulo, quando vê se está vendo um capítulo, quando vê se não quer mais parar de ler. E peça ao Espírito Santo para Ele te ensinar. Peça ao Espírito Santo me dar entendimento. Eu quero ler, mas eu não entendo. Me ajuda, porque Jesus disse que aquilo que você precisar, Ele deixou o Espírito Santo que ia descer do céu, ia ficar aqui no lugar dele, que ele saberia todas as coisas e que ele ia te ensinar todas as coisas. Então confie nessa palavra, põe essa palavra em prática, chame o Espírito Santo, pergunta para ele o que significa isso, Espírito Santo. Às vezes você não vai ter a resposta na hora, mas daqui a pouco você entra num vídeo, você escuta um irmão falar, um pregador, e você recebe uma mensagem e vai estar falando sobre aquilo que você perguntou para Deus, sobre aquela dúvida, sobre aquele versículo. Comigo aconteceu várias vezes no início, quando eu comecei a estudar a Bíblia. Muitas vezes eu não entendia, eu ia procurar no YouTube, no Google, mas muitas vezes também eu falava, Espírito Santo, eu não entendi, não consegui entender o que significa isso. E não, quando eu menos esperava, chegava a resposta através de várias coisas. Porque Deus ele fala de várias formas, ele não está preso numa caixinha, ele fala de várias maneiras, basta nós estarmos atentos, porque tudo fala. É um passarinho que canta, uma pessoa que conta um testemunho, tudo fala. Basta nós estarmos atentos e com os nossos ouvidos abertos, prestando atenção, que ele vai nos responder. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos.